conhecida. Queridos, eu quero falar para os irmãos sobre um assunto que tem sido recorrente na minha vida. E eu estou falando dele há um bom tempo, de tal maneira que quando eu estive em Nova Era, falando na escola dominical, já não lembro mais a data, foi quando a Livinha casou. Eu já falava sobre esse assunto, e hoje vou falar outra vez. Alguns irmãos de Nova Era certamente vão ouvir conceitos que eles já ouviram naquela época, se estavam na escola dominical. Eu não lembro quem estava, quem não estava, né? Mas tem uma coisa que tem me deixado muito pensativo, e eu falo sobre ela desde o começo do meu ministério, e em todas as igrejas que eu passei, eu me preocupo com isso, e os crentes precisam de fato colocar isso no coração, essa noção do que nós vamos falar, que é discipulado. Sabe, desde 1999, quando eu me formei na primeira igreja que eu estive, lá em São José do Mantimento, a igreja em que a Giane era membro, eu já falava sobre isso. E eu me lembro que em 2006, quando eu cheguei em Nova Era, nós tínhamos um lema: 1 mais 1 é igual a 120, que eram 60 membros comungantes. 1 mais 1 é igual a 120. Nessa ideia do discipulado, de que se cada um discipulasse mais um, nós, no fim do ano, ou no tempo do Senhor, seríamos 120. Depois, se cada um discipulasse mais um, depois de um tempo, 120 seriam 240. E aí nós iríamos. E me lembro de ter compartilhado isso aqui também em algum tempo, bem lá no começo. Mas sabe, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, que a gente lesse junto. João 4, 23. Você conhece o contexto? Jesus está próximo da cidade de Sicar, está no poço de Jacó, e ele se encontra com uma mulher samaritana. Ele está passando por Samaria, e eles começam uma discussão muito interessante. Ele pede a ela água, mas oferece a ela a água da vida. Ela pergunta para ele em que lugar devia adorar, se naquele monte ou em Jerusalém. E a resposta de Jesus, trazendo, trocando em miúdos, é: olha, o lugar de adorar é Jerusalém mesmo, vocês adoravam no lugar errado. Mas, e aí chegamos nesse versículo, vamos ler todos juntos, o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São esses que o Pai procura para seus adoradores. E tem martelado muito na minha cabeça essa noção mesmo do adorador. Mas nós vamos chegar nesse lado. Por quê? Porque quando a igreja cristã ela começa, quando Jesus inaugura a sua igreja, cada crente era um pregador do Evangelho, uma testemunha viva de Jesus, um discipulador. Nós vemos o entusiasmo de Pedro, nós vemos o entusiasmo de Filipe. E Filipe era o quê? Era um diácono. Então essa história de cargos não importava. Filipe correndo atrás de uma carruagem, pregando para o eunuco. Nós vemos Estevão, no capítulo 6 e no 7, Estevão sendo diácono. O homem dá uma aula de Bíblia, uma aula de Velho Testamento, uma aula de conhecimento do plano redentor do Senhor Jesus, e até morre por isso, tamanho o seu desejo de compartilhar o Evangelho. Praticamente todos os discípulos são martirizados por causa do Evangelho, exceto João. E o Evangelho chega à Índia, já naquele período. Tamanho fervor missionário daquela gente. O Evangelho vai para a Índia, o Evangelho sobe a Ásia, o Evangelho desce a África, o Evangelho vai em todas as direções. O tempo passa, nós sabemos então que Constantino declara que agora Roma era um país, um império cristão, o cristianismo era a religião oficial do império. Ele se declara cristão a partir daquele momento, num jogo mais político do que qualquer outra coisa. Lá no século IV já, e aí surge então a Igreja Católica Apostólica Romana, que até então não existia.
E depois disso, as coisas vão caminhando de tal maneira que o povo simplesmente deixa de ser esse povo com esse fervor. E nós entramos e passamos toda a Idade Média com as pessoas indo à igreja, ouvindo a missa, ouvindo a cerimônia, sem entender muitas coisas, porque depois que o passar do tempo, cada povo foi falando sua língua, mas a missa continuava sendo em latim, e chegou até bem pouco tempo atrás no Brasil. Existia mesmo uma igreja em Belo Horizonte, até bem pouco tempo atrás, que ainda havia missas celebradas em latim, que não fazia mais o menor sentido e não faz para o povo. Isso fez com que o povo se tornasse assistente de cultos e não participantes deles. Então o povo deixa de ser adorador. Quando vem a reforma protestante, é resgatada essa ideia do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todos somos sacerdotes. Sumo sacerdote é só Jesus, mas todos somos sacerdotes. Então, os reformadores querem resgatar essa ideia de que todo crente deve orar pelos outros, todo crente deve pregar aos outros, todo crente deve compartilhar o Evangelho, todo crente deve discipular uma nova pessoa, mas tem uma cultura tão arraigada em nós que hoje nós precisamos fazer uma distinção entre adoradores e consumidores. Jesus diz à mulher samaritana que ele está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com inteireza. Aquilo que cremos, moldado pela palavra, é aquilo que vivemos. E Jesus diz assim, que o Senhor, o Pai, procura adoradores e não consumidores. Muitos cristãos hoje são consumidores do Evangelho, mas não são adoradores. E é bom a gente fazer uma diferença, uma distinção. E como isso é uma escola dominical, se em algum momento você quiser participar, fica à vontade. Eu fiquei longe, né? Longe como eu não gosto de ficar. Mas, vida que segue, né? Então, vou fazer assim. Eu quero ficar mais perto. Isso, muda esse negócio de posição. Isso é que estava me prendendo, né? Agora, está resolvido, né? Então, o que acontece? O que passa a acontecer a partir de agora é que a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Nós vamos fazer uma distinção entre adorador e consumidor. A maioria dos crentes tem sido consumidor, lamentavelmente, mas somos chamados para ser adoradores. E como é um estudo bíblico, se você quiser participar, alguma coisa, mas os mais antigos já sabem, aliás, quase todo mundo sabe. Não adianta ficar levantando o dedinho às vezes, ainda mais aqui que a luz vem de fora para cá assim, ó. Você fala, pastor, aí eu, né? E qual a diferença entre um adorador e um consumidor? O consumidor vem à igreja. O adorador entende que ele está vindo para a casa do Senhor, para se reunir com a igreja do Senhor, o povo do Senhor, e isso para ele é um privilégio. O consumidor às vezes se sente desanimado em vir à igreja. Eu vou à igreja. Um adorador se sente feliz quando ele vem à igreja. Ele tem uma audiência santa com Deus vivo, e ele vai encontrar com o resto do corpo de Cristo, que é o povo de Deus. O consumidor é aquele que acha que não precisa da igreja, porque ele já é igreja. Um adorador é aquele que sabe que ele não é igreja sozinho. Ele só é igreja quando ele está incluído no meio do povo de Deus, que é a igreja. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos chama de pedras vivas. Quer dizer que eu não sou igreja sozinho, eu sou uma pedra dessa edificação. A gente é igreja quando a gente está junto. Esse tal povo desigrejado, que na verdade é só consumidor do Evangelho, que quer consumir quando der vontade, eles argumentam que são igreja. Não são. Só somos igreja nesse contexto, juntos, reunidos enquanto igreja, juntos, caminhando juntos, tá? Então, um consumidor, ele às vezes sente muito peso na igreja, mas um adorador tem prazer em estar junto com os seus irmãos. Um consumidor vem assistir ao culto, um adorador vem cultuar. O consumidor é aquele que diz assim: hoje o ministério de louvor não arrumou nada, porque ele está esperando que o ministério de louvor faça alguma coisa por ele. Mas um adorador é aquele que adora, ainda que nem tenha ministério de louvor. Se for a capela, que seja.
Semana passada nós estávamos numa viagem missionária. Antes do almoço não tinha nada para fazer. Passei a mão na meia-lua que eu achei lá e comecei, eu não sei tocar nada, né? Só toca meia-lua. Pelo menos ritmo eu tenho. E começamos a cantar, e aquela mulherada, que era uma viagem missionária da Confederação Sinodal de Safos, lá do nosso sino, cantava com uma alegria, sem recursos, sem tecnologia, sem instrumento, só um que marca ritmo, nem dá tom. Mas o adorador é aquele que sabe que a adoração é comunitária, é com a gente. E a gente não pode ficar esperando o Ministério do Louvor fazer sozinho. O consumidor é aquele que espera que o Ministério do Louvor faça um grande show. O adorador é aquele que quer cantar junto com o Ministério do Louvor. O consumidor é aquele que espera que o pastor tenha um discurso excepcional. E se ele não tiver uma oratória excepcional, o consumidor vai reclamar. O adorador é aquele que se assenta no banco e está pronto a ouvir a palavra de Deus. Ele vai ouvir com alegria. O consumidor é aquele que vem à igreja esperando que a igreja faça tudo por ele. O adorador é aquele que quer servir na igreja onde ele congrega. O consumidor é aquele que espera que alguém faça as coisas por ele. O adorador é aquele que está fazendo, contribuindo para a obra do Senhor. O consumidor às vezes até é dizimista, mas quando ele deposita no gasofilácio, o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou pagando, eu espero que eu tenha algo muito bom aqui. O adorador é aquele que devolve o seu dízimo, não paga, mas devolve, como expressão de gratidão, e está feliz pelo privilégio de devolver ao Senhor parte daquilo tudo que o Senhor dá para ele. E ele é feliz com isso. O consumidor não vai fazer, mas o adorador faz. Mesmo quando não quer que ele faça, ele não suporta, ele tem que fazer. E isso introduz o nosso assunto, que é justamente o discipulado. Todo cristão deve ser um discipulador de vidas. Quando nós vamos ao texto da grande comissão, você se lembra qual é o texto da grande comissão? O texto da grande comissão é o texto de Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim: Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisas interessantes. Verso 28: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, o que Jesus está dizendo? O que ele está fazendo? Ele está transferindo a autoridade. Ele está dizendo: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o que eu vou transmitir a vocês, eu estou transmitindo com autoridade. Vão e façam discípulos. Eu estou dando a vocês a autoridade para ir e fazer discípulos. Se você acha que isso não fica claro nesse texto, você pode então juntar isso com Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá, o contexto ali é: Jesus ia subir aos céus em instantes, e ele está agora dando ordens aos seus discípulos. Ele está dizendo assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce logo depois, 10 dias depois, no Pentecostes, e isso inaugura a igreja. Então hoje, todo aquele que creu no Senhor Jesus, crê porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Então você recebeu o poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Poder para quê? Para ser testemunha. Testemunha é aquele que conta o que viu. Testemunha é aquele que passa adiante aquilo que testemunhou, aquilo que provou, aquilo que viu. E a palavra aí é martírio. Então às vezes alguém lê o texto e fala: está vendo? Eu recebi poder para fazer aquilo. Mas o texto está dizendo isso não. O texto está dizendo assim, que nós recebemos poder para sermos testemunhas. Ou a outra tradução possível, isso não é novo, eu falei isso aqui, é mártir, porque a palavra é martírio. Então poderia ser traduzido assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires. Na verdade a ideia é testemunha, mas ele está dizendo o seguinte: se preciso for, você recebeu o poder até para morrer por mim. E Estevão prova isso, e praticamente todos os discípulos também provam isso depois.
esse poder para ter coragem até para morrer por Jesus, sem abrir mão de Jesus. Então voltamos aqui para o texto da grande comissão, Mateus 28. Jesus diz que toda a autoridade foi dada, e agora ele transmite essa autoridade para nós, no poder do Espírito Santo, dizendo: ide, portanto, e fazei presbiterianos, não é assim que está lá? Ide, portanto, e fazei assembleianos, não é assim que está lá? Não. Ide, portanto, e fazei convertidos, é assim que está lá? Não. Como é que está no seu texto? Então tá. Convertido e discípulo não é a mesma coisa? Talvez possa ser um complemento do outro. Você se converte e depois você torna um discípulo. Mas é aqui que a maioria de nós pecamos. Nós fazemos convertidos, mas não discipulamos. O que é um discípulo? Vamos lá, me ajuda. Escola dominical. O que é um discípulo? Oi? E fazer discípulos, ele está dizendo: torne-se um discipulador de alguém, um mestre de alguém, e ensine esse alguém a guardar todos os mandamentos que ele, Jesus, nos ensinou. O que o texto está dizendo é que todos nós, um dia, temos que ter sido discípulos de alguém, temos que aprender e depois temos que discipular alguém. Claro que o mestre maior é Jesus, mas todo mundo, eu tenho, você tem, nós precisamos de alguém que nos discipule. Hoje pela manhã eu recebi no WhatsApp, estava quase na hora da escola dominical, nem tive como falar para a Jane, uma oração gravada em áudio do meu primeiro pastor, o pastor Joacir. Ele orou, mandou, pedindo para que o Senhor me abençoasse. E esse homem foi o meu discipulador, foi o meu mestre no começo da caminhada cristã. Claro, nós dois discípulos de Cristo, mas ele me ensinou muita coisa. Ele foi o meu discipulador. E agora que eu fui discipulado, ele espera que eu discipule a outros, que é o que eu estou tentando fazer. Mas o texto está dizendo que isso é para todos nós. Você vai dizer o seguinte: não, pastor, ele só falou para os apóstolos. Aqui não tinha só apóstolos. Dá uma olhada no contexto do texto, você vai ver que tinha os apóstolos sim, tá? Mas tinha discípulos. Jesus aparece àqueles que eram seus discípulos. Apóstolos eram os 12. Nesse caso aqui agora só 11, né? Porque aquele que estava destinado à perdição já havia se perdido. Mas ele aparece a outros discípulos. Apóstolo é aquele que é autorizado. Apóstolo nós só tivemos os 12, mas Matias, às vezes a gente esquece dele, né? Mas ele foi eleito no lugar do Judas. E Paulo, um apóstolo temporão. Não temos mais apóstolos. Ah, mas de vez em quando aparece alguém aí com o nome de apóstolo. Orgulho puro. Ele se autodenomina apóstolo. Eu estou muito satisfeito com o título de pastor. Já é honraria suficiente e já me traz um peso de responsabilidade muito grande o suficiente. Eu espero que Deus me dê graça para que eu seja um bom pastor. Mas esse negócio de sujeito, eu sou apóstolo, eu sou... Daqui a pouco outro querido quer ser chamado de pai, né? E daqui a pouco tem um que vai ser arcanjo, o outro vai ser, sei lá, né? Já tem. O pessoal gosta. Já né? tem. Já tem arcanjo. Tem arcanjo da igreja? Já. Miguel Arcanjo aqui, o nosso presbítero, né? Não, arcanjo de igreja. Tem arcanjo de igreja? Aqui do lado. Jesus amado. Vida que segue, deixa. Né? Vamos falar para nós aqui que é melhor. Então, eu tive um discipulador, ele me discipulou, e o texto aqui fala para todos os discípulos que estavam ali presentes. Mas agora nós somos discípulos. E ele está falando para nós também. Qual que é o desafio para nós, igreja, então? O desafio para nós, igreja, é que a gente aprenda a discipular um outro. E é isso que eu estou tentando ensinar para a igreja. É isso que eu estou tentando ensinar, por exemplo, para Simonton agora, já pelo 6º ano. Mas às vezes é muito difícil mudar uma estrutura. E às vezes é muito difícil mudar corações, porque as pessoas se acostumaram a consumir. E elas chegaram aqui, elas viram as pessoas fazendo de um jeito. Então elas entenderam, é isso que está certo.
Aqui, gente, não é aqui de humilde não, tá? Na igreja, de modo geral. Aí ela vê uma pessoa que chega domingo após domingo, se assenta no banco, fica quietinho. Alguns só aparecem no domingo, alguns só no domingo à noite. Ele pensa, eu acho que deve ser esse o comportamento de um cristão. Então tem gente discipulando de maneira errada, com um exemplo errado. Qual é o propósito de Deus para nós? Que se a gente fizer, de unidos fica pequeno. Ontem nós compartilhávamos que tem surgido muitas igrejas aqui, né? Tem. Mas se nós vivermos o discipulado da maneira correta, nós temos muitas almas para alcançar nesta terra. E alcançaremos até muitas que têm sido ensinadas de maneira errada. Não que as outras igrejas estejam erradas, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Nós temos muitos irmãos abençoados, sérios. Aqui tem pastores que eu respeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que tem igreja que ensina errado, tem também. E aí, quando as pessoas começam a tomar consciência do verdadeiro evangelho, elas buscam aonde é pregado o verdadeiro evangelho. Então não desanime de evangelizar, ainda que aqui tenha 100 igrejas, porque sempre haverá almas para serem ganhas. E sempre haverá alguém que veio para a igreja, mas ainda não teve uma experiência real com Jesus. Eu conheci um sujeito que fazia conferência evangelística no começo do ano só para crentes. Fechava a igreja e falava só para os crentes. E fazia uma conferência evangelística. E tinha conversão todo ano. Todo ano. Quando você olha para o evangelho nacional hoje, você não está porque melhor, porque o barulho trabalha. Hoje, sem exagero, eu penso que boa parte dos que estão arrolados no nosso rol, eles no mínimo estão precisando de serem reevangelizados. Em que sentido que eu digo? Não porque eles não passaram pelo processo de conversão, não por outros motivos, mas pelo fato de que as verdades bíblicas, elas precisam ser, não também atualizadas, mas vividas de fato. E um dos problemas hoje do Evangelho é que nós vemos que nós pecamos em não vivenciar o princípio do diálogo. Porque o evangelismo, a igreja, o consumidor, como o senhor acabou de dizer agora, ele não se restringe, o ato do adorador não se restringe a um local específico. Portanto, uma das definições dos que dizem por aí de adoração é que é um estilo de vida. Então, parece que tem cristão que faz uma mágica que eu não consigo entender, de que consegue fazer uma dicotomia, em que aqui eu sou crente, ali eu não. Aqui eu comporto como cristão, ali eu não preciso me comportar. Tem um negócio que eu não entendi ainda. Então, isso precisa de ser constantemente lembrado de que nós somos cristãos do acordar ao adormecer, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, até de fato o caráter de Cristo sendo engendrado cada vez mais em nós. Aí nós nos tornamos. Exatamente. A gente tem que ser crente do acordar ao dormir, e de preferência até que os sonhos sejam crentes, né? Mas, queridos, qual que é o desafio então? O que a gente está propondo? Que cada cristão seja um discipulador. E nós vamos entrar nesse ponto. E é sério, sabe por quê? As estatísticas do IBGE dão conta que nós somos muitos nesse país. 40%. Tem estatísticas mais conservadoras que dão conta de que a gente seja 35%. E tem estatísticas mais entusiasmadas que dão conta de que sejamos 45% da população brasileira. Gente, 45% é quase metade da população brasileira. Aí eu me pergunto, onde está a influência deste povo evangélico? Agora, eu vou resolver o problema dos outros? Não tem como entrar na igreja do outro, não tem como resolver o problema do outro. Qual é o princípio para nós? Discipulado. E como é que isso funciona? Funciona assim: alguém me evangelizou, me ensinou, e agora eu aprendi. Agora eu preciso escolher uma pessoa, orar por ela, trabalhar com ela, caminhar com ela, até que ela possa caminhar sozinha. Uma pessoa. Se cada um de nós escolher um, é aquela quantia que a gente fez.
E vamos fazer de novo, porque a gente fez essa continha por aqui há uns anos atrás. Hoje tem quantos membros na congregação? Quantos, Samara? 22. 22? Tá. Se cada um dos 22 resolver discipular uma pessoa, esse ano inteiro, dá tempo ainda estamos em abril, e chegarmos no fim do ano com essas pessoas discipulares decididas, ano que vem seremos quantas pessoas? 44 em 2026. Então quem aprendeu assim, vai fazer assim. Ele já aprendeu com você da maneira correta. Então esses 44 vão pegar outros 44 para evangelizar. Em 2027 serão quantos? 88. E aí os 88 fazem a mesma coisa. Em 2028 serão quantos? 176. E aí os 176 fazem a mesma coisa. Em 2029 serão quantos? 352. Certo? 352. Tá, aí, imagine 352. Alguém vai virar e vai dizer, mas pastor, nem todo mundo que a gente discipular vai se decidir por Cristo. É verdade, não vai. Isso é verdade. E nós estamos em 2029 com 352, né? Mas imagine que 30% dos 352 fiquem. 30% de 352 vai dar o quê? Dá quase 100 pessoas. 96. Hã? 96. 96? Tá, vou colocar 95. Nós saímos esse ano de 22 e chegamos em 2029 com 95. Apesar desse crescimento mais tranquilo, mais gradual, que igreja cresce esse percentual, hein? Porque agora você pega o percentual de crescimento, pega 22, joga para 95, cresceu quanto por cento? Em 4 anos. 22. Se ela cresceu 100%, ela cresceu quase 400%. Então ela cresceu mais ou menos a média de 100% ao ano. Que igreja que você conhece que cresce assim? Mas quando discipulado, isso porque nós estamos jogando para baixo, tirando só 30% daqueles 352. Que igreja que você conhece que cresce assim? Agora, discipulado é um processo mais lento, porque tem uns processos aí que a igreja faz bum, enche, depois ela faz bum, explode, voa gente para todo lado. Que igreja que você conhece que o discipulado que cresce assim? Você não conhece. Aí é mais lento, tem processo que enche a igreja rapidamente, tem, mas também esvazia. Agora, o discipulado traz uma bênção. Aquele que vem mesmo, fica, ele não sai mais. Outra coisa, há igrejas que a gente vê crescendo de uma maneira exorbitante, mas a porta dos fundos é maior que a porta da frente. O fluxo é grande. Com o discipulado, o que você faz? Você alarga as portas da frente. A dos fundos fica uma gretinha, de vez em quando escapa um, mas você fecha os fundos. O que eu estou propondo para você? Que você escolha uma pessoa e trabalhe com ela até o fim do ano. Você vai dizer, pastor, mas eu não sei. Querido, tem uma coisa que eu repito desde o começo do meu ministério: se Cristo te transformou, você já conhece mais do que aquele que não conhece a Cristo. Se você contar isso para ele, isso já é discipular. Sabe qual é o outro problema? A gente pensa assim, que discipular é marcar aquela hora, abrir aquele livro e fazer. Pode ser, mas não precisa ser. Você pode discipular alguém tomando um café com ele hoje, almoçando com ele na semana que vem. Ele te visita essa semana, você conversa com ele do Evangelho, depois ele visita você visita ele, vai fazendo aquela pergunta, vocês caminham juntos, e é verdade. Qual era o princípio de discipulado da Bíblia? As pessoas caminhavam juntas. Elas não se viam só na igreja e só davam um bom testemunho na igreja, não, um bom testemunho estava lá fora. É tão interessante o princípio do discipulado que veja só como ele funciona na Bíblia. Primeiro, os patriarcas discipulavam seus filhos. Nem sempre dava muito certo, mas era basicamente assim. Abraão ensinou a Isaac sobre o seu Deus, Isaac ensinou a Esaú e a Jacó, aí Esaú se perdeu, Jacó quase também deu com os pulos nada, mas em algum momento o Senhor o resgatou, trouxe de volta para a aliança. Jacó teve 2 filhos, teve muito problema em casa, mas no fim da vida o Senhor restaurou sua família e restaurou a ordem ali. Tem um livro muito bom do pastor Maurício chamado Arrume Sua Casa, muito bom sobre a vida de Jacó e sua família, como Deus restaura famílias. Tá, e aí quando você pega a trajetória dos homens de Deus, Moisés teve um discípulo, Josué.
Ele ensinou todo mundo, mas ele tinha aquele que era colado nele. Por quê? Porque um dia ele iria, e Josué ficaria. O texto bíblico diz que a próxima geração também serviu a Josué. Só depois, uma terceira geração, é que ele se esquece do Senhor, e aí nós entramos no tempo dos juízes. Mas a geração que veio depois de Josué, os líderes ali aprenderam com Josué. Elias discipulou Eliseu, Jesus discipulou os seus 12, Barnabé discipulou a Paulo, Barnabé discipulou João Marcos, Paulo discipulou Timóteo, Paulo discipulou Tito, Áquila e Priscila discipularam Apolo. E aí, se você começar, você vai ter um monte de gente ali trabalhando com esse negócio chamado discipulado, que é o quê? Eu ensinar aquilo que eu sei, eu ensinar aquilo que eu aprendi de Jesus para os outros, para uma pessoa que seja. E aí, quando ela puder andar sozinha, você vai dizer para ela: agora vai, busca o seu discípulo e vamos caminhar. Agora, um bom discipulador só é bom discipulador se um dia ele foi bom discípulo. Ele foi discipulado, ele aprendeu a ouvir alguém, aprendeu a ouvir aquele que o estava ensinando, e aí depois ele se torna um bom discipulador, ensinando a outros também. Eu tenho um material de discipulado que não é nada extraordinário. Aprendi com o pessoal ligado à igreja coreana. É simples. É um evangelho simples e direto. Mas é isso que nós precisamos. Tem um livro chamado A Treliça Videira que nos acorda para uma coisa interessante. Às vezes, nós estamos ocupados mantendo a treliça, ou seja, com a estrutura, e nós estamos esquecendo a videira, estamos esquecendo as pessoas, a vida. E nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós vivemos para a glória de Cristo. O fim principal do homem não mudou, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou como dizem as novas versões, alegrar-se nele para sempre. Infelizmente o português é vivo, e uma palavra tão bonita como a palavra gozo tomou outras conotações nos dias atuais. Então mudaram para alegrar-se. Mas alegrar-se só acho que ainda é pequeno. É alegrar-se muitíssimo nele para sempre. É alegrar-se no superlativo. Isso é gozo. O fim principal do homem continua sendo esse: glorificar a Deus. Mas no ato de glorificar a Deus, eu testemunharei para as pessoas o que Cristo fez. E alguém se interessará. E eu vou poder discipulá-lo e contar para ele o que Cristo fez para mim, e contar para ele sobre o caminho da salvação, e ajudá-lo a crescer até aquele caminho com as próprias pernas. E ele também vai fazer um novo discípulo. Cada crente deve ser uma testemunha viva de Jesus, e que ajuda alguém a caminhar. Você vai dizer: mas vai chegar num ponto que eu não sei mais. Então joga para o pastor, ou para os co-pastores com ele, que são os presbíteros. Presbíteros são co-pastores junto com o pastor. Biblicamente falando é assim, e pela nossa Constituição também é assim que deveria ser. Tanto que nós somos chamados de presbíteros, nós pastores, e os presbíteros, presbíteros. Existe uma distinção de presbítero docente, que é o que ensina, que são os pastores, e presbítero regente, que são aqueles que governam, que são os outros presbíteros. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, o presbítero deve estar apto para ensinar, tem bom testemunho, ser hospitaleiro. Na verdade, nossas funções se misturam. Às vezes o pastor precisa lidar com questões administrativas, nos tempos atuais, com muita frequência. E os presbíteros precisam estar prontos para co-pastorear junto com o pastor. Começamos na época a estudar em Nova Era o livro Coração de Pastor. Acho que vale a pena relembrá-lo. Então, quando você não dá mais conta, é para isso que tem justamente as autoridades da igreja. O pastor, alguém que vai continuar te ajudando do ponto em que você não dá conta mais. Ou o evangelista, alguém que tenha mais maturidade. Eu tenho alguns irmãos da minha igreja que têm mais maturidade que meus oficiais. Não estou demérito dos oficiais. Aquele irmão chegou no patamar. Uma irmã, por exemplo, que tem 88 anos, um vigor, uma vontade de discipular. Quando eu falei assim: olha, eu quero ensinar sobre discipulado nas quartas-feiras para os irmãos, foi a primeira que falou: olha, pastor, eu estarei aqui toda quarta-feira. E é uma discipuladora, conselheira. Você está entendendo? Não é demérito para aqueles que Deus chamou para ser presbíteros. Não, mas ela é espetacular. Então, somos chamados para isso, para fazer discípulos, para discipular pessoas. Se você não sabe muita coisa, você já sabe o suficiente para compartilhar de Jesus. Ele te salvou, Ele te redimiu. É
tão precioso quando o irmão dá testemunho daquilo que Cristo fez por ele. Parece que no nosso arraial aqui presbiteriano, o pessoal às vezes tem um pouco de vergonha de dar testemunho, né? Meu querido, testemunha do milagre que Deus operou na sua vida. Só isso já é algo tremendo, né? Ontem até brinquei, falei que Dona Zilda já treinou para ser gol um monte de vezes, mas ainda não chegou. Tem quantos anos você está nessa peleja, São Paulo? Desde 2000 para cá. Tem 25 anos que o Senhor sustenta a vida do irmão Paulo de uma maneira miraculosa. Em 2000 o senhor já tinha sido alcançado pela graça do Senhor? E olha que Deus maravilhoso. Sustentou o São Paulo, salvou o São Paulo, deu a ele a oportunidade de ver sua filha se formar, casar, está vendo o neto, caboclinho, virou um cabocão. Isso é testemunho de vitória, gente, que a gente tem que aprender a contar. Teve um momento que prepararam no velório aqui. Até velório preparado? Notícia curvada. Eu só estou dando um exemplo de uma coisa espetacular. Eu já conversei com o Antino, por exemplo. A história dele também de conversão é uma coisa muito preciosa. A minha história de conversão impacta vidas, principalmente quando eu conto sobre como Cristo produziu reconciliação entre mim e meu pai, que éramos inimizados. Porque meu pai nos abandonou, é uma história completa. E aí você começa a compartilhar aquilo que Cristo faz na sua vida. Isso é maravilhoso, que Ele fez tanta coisa maravilhosa na nossa vida, né? O Sr. Geraldão, testemunho maravilhoso, né? E aquele começo tão maravilhoso que a gente ficava tão feliz assim de ver o Sr. Geraldão entusiasmado com essa oração, né? Que deixa o coração da gente quentinho. Gente, estou citando alguns, se eu fosse para todo mundo, nós vamos ficar aqui a manhã inteira, né? Todo mundo que eu lembro, assim, que eu acompanhei, né? Senhor. Quando eu fui de Jesus, eu fui para a igreja errada. Mas, graças a Deus, eu fiquei 2 meses na igreja e tive o irmãozinho que me fez a vontade e eu sou muito feliz. Glória a Deus, né? E assim ele foi o processo. Você não foi parar no lugar errado, você passou pelo processo de Deus para a sua vida, né? Tinha que ser assim, até para ter a convicção. E aí, gente, o que Cristo faz na nossa vida é tão glorioso que nós precisamos compartilhar. Quando a gente era criança e ganhava um brinquedo bonito, não queria mostrar para todos os amigos. Agora, eu ganhei o maior presente, a vida eterna em Jesus. Eu preciso que as pessoas ao meu redor saibam disso. E eu preciso compartilhar com elas, sabe? Discipular pode ser mais simples do que você imagina. Muita coisa boa acontece ao redor da mesa. Você está ali comendo uma coisinha e compartilhando com aquela outra pessoa. Tu toma um café lá em casa, vamos. Tu compartilha do Evangelho com aquela pessoa que você tanto ama. Porque ter a certeza da vida eterna enche o coração. E a gente nunca mais é o mesmo. Quer dizer que todo discipulado que você fizer vai dar certo? Não vai. Não seja romântico assim, olha, todo mundo que eu escolher, ele vai aceitar, e ele vai crer, e ele vai se transformar. Não funciona assim. Alguns não crerão, alguns rejeitarão, e alguns levarão mais tempo. Porque o tempo de Deus não é o seu. Não desista também não. Agora, tem uma história muito interessante dos meus primos que estavam no CPO, que é aquele curso preparatório de obreiros. Estela conhece, né, o Ivan Janine? Não sei se vocês foram contemporâneos lá. Foram, né? E tinha um trabalho que era assim: você tinha que orar por um tempo e depois abordar uma pessoa para discipular. Isso mesmo, Estela? Era um tempo de oração e depois abordar uma pessoa. Foi aquele pastor que faleceu, que deu trabalho de vocês? Luiz Ricardo? E aí, o Ivan conta o seguinte: que ele escolheu uma pessoa muito difícil lá da cidade dele, onde ele estava trabalhando. E ele já orava assim: ah, Senhor, não vai aceitar nunca. Ele escolheu, mas depois pensou, né? Eu podia ter escolhido uma outra pessoa, porque esse aí não vai aceitar nunca. Tão difícil, tão enfronhado em coisas que... Mas orou o tempo e chegou o dia de que ele tinha que ir lá abordar um indivíduo.
para oferecer para ele um estudo bíblico. E então ele foi, mas já foi preparado para ouvir um não. Dado o contexto em que aquela pessoa vivia, ele chegou, conversou, até criou coragem e falou assim: fulano, eu queria te oferecer para a gente fazer um estudo bíblico, que é maravilhoso. Eu estava querendo te procurar para te pedir isso, porque eu preciso aprender mais da Bíblia. Você está entendendo? Às vezes a gente é incrédulo demais. A gente olha para uma pessoa na rua e fala: aquele ali não tem conserto, e é aquele que Jesus quer consertar. Porque ele diz que ele veio para os doentes e não para os sãos, né? Porque os sãos não precisam de médico. E às vezes você olha para uma pessoa e fala: aquele farrapo ali não tem jeito, e é justamente aquele que Jesus conserta. Quando a gente olha para Paulo escrevendo para Tito, ele dá esse princípio discipulado. Ele fala das mulheres ensinando as mais jovens, né, a ser boas mulheres, dos homens ensinando os mais jovens a ser homens de verdade. Isso é discipulado. E a gente precisa ensinar. E olha, nunca precisamos tanto de discipuladores como nesse tempo que nós vivemos. Principalmente para ensinar homens a ser homens. Porque os homens estão sendo massacrados por essa sociedade. Estão sendo castrados. E depois as mulheres reclamam muitas vezes que não tem um homem de verdade em casa. Mas é essa ideologia toda que permeia por aí. Não estou falando de ser machista, não. Não é isso. Machismo não está nas escrituras. Mas estou falando de ser um homem da perspectiva de Deus. Um protetor da sua casa, um provedor da sua família e um sacerdote do seu lado. Nós homens somos chamados para ser essas três coisas fundamentalmente: protetores, provedores, sacerdotes. Protetores da nossa casa, morrer pela nossa família se preciso for. Provedores da nossa casa. Não quer dizer que nossa esposa não possa nos ajudar, mas quer dizer que o homem tem que estar imbuído desse sentimento: eu preciso prover a minha casa. E sacerdotes da nossa casa. Os homens precisam ser aqueles que trabalham a questão espiritual na família, trazem a família para a casa do Senhor, oram por sua família. Nós estamos precisando ensinar muito homem a ser homem de verdade. E isso é discipulado. E quando começa, está na hora. Heitor está pronto aí, ó, para um irmão maduro pegar e falar assim: Heitor, um homem é assim. Você está vendo coisas diferentes aí, mas um homem é assim. Um homem age assim. Um homem de verdade cuida assim. Sabe? E esse princípio tem que caminhar em todas as áreas da nossa família. Mulheres mais experientes, cristãs de verdade, ensinando as mais jovens. Homens ensinando os mais jovens. Cristãos mais maduros ensinando os cristãos recém-convertidos a serem cristãos. O Senhor nos chama para um discipulado. E o texto diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Aí depois é que vem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tem igreja que tem tanto desespero no batizar que batiza e às vezes nem discipula. Eu conheci uma moça que foi parar numa igreja e aí depois foi parar na nossa igreja. Lá não era. E quis ser batizada de novo. Eu falei: por quê? Ela falou: nem sabia o que eu estava fazendo. Ela falou: domingo eu fui à igreja. No outro domingo perguntaram se eu queria batizar e já me batizaram. No terceiro domingo eu estava lá pulando carnaval. Porque eu não sabia que não devia um cristão fazê-lo, né? Então ela passou pelo processo outra vez. Ela quis. Discipulado é muito importante. Nós não somos chamados para fazer convertidos, mas discípulos de Jesus. Nós não somos chamados para fazer fundamentalmente presbiterianos, batistas, metodistas ou assembleanos ou o que quer que seja. Nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo, pessoas que se parecem com Jesus, para fazer jus ao nome que temos de cristãos. Um cristão é um pequeno Cristo, um protótipo de Cristo, alguém que se parece com Cristo. Claro que não, embora a palavra pareça estar no aumentativo, cristão é um cristinho, um cristozinho. É isso que nós somos chamados para ser. E é maravilhoso quando somos, quando nos dispomos a ser. Não seremos perfeitos aqui, mas nós vamos chegar lá. Na glória seremos perfeitos. Enquanto a glória não vem, estamos nos preparando para a glória. Queridos, era isso que eu queria compartilhar com você. Esse desafio de cada um de nós ser um discipulador. Desafiar a liderança. Temos muitos líderes aqui, presbíteros, evangelistas, pastor, para que a gente possa inculcar essa ideia na cabeça da igreja, viver essa ideia de coração.
De coração. Você, como crente, às vezes alcança lugares em que eu não alcanço, o pastor não alcança. Você está lá no seu trabalho, onde às vezes eu não vou, mesmo que eu vá, eu já chego e as pessoas estão assim, chegou o pastor. E aí, muitas vezes elas se fecham. Mas você pode propor a um amigo, ensiná-lo sobre a graça maravilhosa de Jesus, porque não há presente maior do que a graça de Jesus. Pastor, vamos viver de verdade e compartilhar isso de todo o coração. Você falou sobre a questão do martírio, vem na cabeça da gente que vai morrer obviamente sim. Mas também podemos ser no nosso trabalho, com a nossa família. Por exemplo, o nosso trabalho às vezes nos persegue por ser cristão. Nos serviço, nos cobra mais, nos provoca a errar, mas a gente orando, procurando fazer o melhor para Deus, dando bons exemplos, fazendo certo, não trabalhando só na hora que o patrão está longe, trabalhando aberto, trabalhando em todo momento fazendo certo, a gente também está mostrando a pessoa, disciplinando a pessoa da forma qual Cristo quer. O exemplo é muito precioso. E a nossa família é o nosso primeiro campo, né? O nosso desejo é que todos conheçam essa graça maravilhosa. Às vezes eu acordo de madrugada, me lembro da minha irmã e começo a orar por ela. Senhor, alcança, porque eu desejo muito vê-la alcançada pelo Senhor. E eu desejo muito, se partir agora, partir com a certeza de que um dia eu vou encontrá-la na eternidade com Cristo. Isso é maravilhoso. Então, o nosso primeiro campo de atuação é mesmo a nossa família. Orar por ela, buscar. Mas isso não impede que, enquanto fazemos o trabalho com a nossa família, façamos com alguém que está com o coração aberto para receber. Queridos, que sejamos discipuladores de almas, de vidas, possamos dar o exemplo, como o Miguel já frisou. O apóstolo Pedro fala, para a gente trabalhar não como quem trabalha para o patrão, mas como quem trabalha para o Senhor Jesus, sendo excelentes naquilo que fazemos. Então, assim, que Deus nos abençoe e que possamos, de fato, nos preocupar em ensinar aos outros aquilo que sabemos. Pode parecer pouco, mas não é. O pouco que sabemos é mais do que a maioria das pessoas sabem a respeito de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Sejamos todos discipuladores. Em nome de Jesus. Amém? Pastor?